Eu sou formada em comunicação social e atuei bastante tempo como jornalista, mas depois fui para academia e aí fui mais para... Fiz mestrado e doutorado em ciências sociais, com ênfase em ciência política, e fui mais para a área de estudos de gênero. E hoje eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, onde a gente tem o único departamento de estudos de gênero e feminismo do Brasil. Que é algo bastante comum no exterior, mas aqui no Brasil a gente só tem esse da UFBA. E ele tem apenas 2 anos. Eu queria começar explicando como é que eu vim parar nessa mesa. Porque eu fui convidada como uma das professoras da disciplina na UFBA, intitulado Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Eu imagino que vocês tenham acompanhado o caso do professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, que propôs essa disciplina, uma disciplina optativa, que gerou uma grande reação, em especial do MEC. E aí, na UFBA, nós propusemos, um coletivo de professores propôs essa disciplina como uma resposta a esse ataque frontal à autonomia universitária que foi empreendido pelo Ministério da Educação. E foi encabeçado pelo professor Carlos Zacarias, que é do Departamento de História. E logo depois que a gente registrou essa disciplina, que passou por todos os trâmites necessários da universidade, pelo departamento, pela congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e, enfim, foi colocado no sistema, um vereador Aleluia, lá de Salvador, que é filho do Aleluia, deputado federal, do DEM ou do DEMO, fez uma denúncia no Ministério Público tentando impedir que a disciplina fosse dada. Aí, felizmente, o Ministério Público respondeu favoravelmente à disciplina, alegando que não era possível cercear o debate dentro da universidade, e nós estamos com o curso a pleno vapor, com aulas lotadas, auditório muito participativo e um conjunto de temas sendo discutidos que eu acho que são fundamentais e que cumprem, de fato, com o papel que a universidade tem que ter, não apenas nesse momento, mas sempre, que é o de desenvolver o pensamento crítico. Então, foi assim que eu vim parar nessa mesa. Bom, eu acho que nós vivemos uma conjuntura das mais difíceis e, dentro desse contexto de golpe parlamentar jurídico midiático que nós temos, faz parte desse contexto, né, um brutal corte de verbas na área de pesquisa e na área de ciência e tecnologia. Já no final de 2016, como vocês também bem lembram, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que congelou por 20 anos os gastos públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, etc., né? E essa PEC, que nós carinhosamente apelidamos de PEC do fim do mundo, agora já começa a sentir de forma mais pesada, né, as suas consequências. Mas, antes, esses cortes de gastos já vinham acontecendo. Então, eu trouxe alguns dados aqui relativos aos cortes do governo Temer. Em 2018, o CNPq já teve redução de 11,13%. O Ministério do Orçamento, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia já teve redução de 19,51%. O INPE já teve redução de 39%. O Instituto de Inovação no Semiárido, INSA, teve redução de 39%. O Instituto Nacional de Tecnologia teve redução de 20%. O Museu de Astronomia teve redução de 48%. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, teve redução de 62% do orçamento. Então, assim, são dados que eu imagino que vocês tenham aqui, o do IBGE, que eu não consegui localizar,
mas certamente também houve cortes. E depois eu acho que a fala sobre um pouco mais específica sobre a questão do censo agropecuário vai mostrar isso, porque, se eu bem me lembro, teve um corte brutal já em 2016 no censo, né, que levou a uma redução enorme também, ou se diz, né, que o corte levou à redução do censo. Mas, enfim, a gente tem aí um discurso que vem com golpe, né, que é de apontar a política econômica neoliberal, o arroxo, o endurecimento e o corte de gastos como a única saída. E isso tem sido nos apresentado como o horizonte possível. E eu acho que nós precisamos refletir sobre esse horizonte possível e como nós temos que alargá-lo, né? Voltar a pensar em quais são os horizontes que a gente pode construir e que sejam, por que não, utópicos, por que não nos pareçam agora impossíveis, mas que a gente precise vislumbrá-los como algo a ser alcançado e que caminhemos em direção a eles, né? E eu acho que, para pensar nesses cortes e nessa redução brutal de verbas que a gente tem que pensar a quem interessa essa movimentação, né? A quem interessa um país sem pesquisa, um país sem ciência, um país sem dados. Obviamente, há muito tempo já a gente tem uma aceitação acrítica na sociedade brasileira da privatização das pesquisas, né? A gente tem, ao longo do tempo, perdido o papel de interesse público das pesquisas. Eu acho que isso, na universidade pública, se apresenta de maneira muito mais evidente, né? Na universidade pública, a gente tem, por meio das fundações, financiamentos de pesquisa que, muitas vezes, demonstram que o seu caráter é meramente de interesse privado. Tem uma pesquisa que eu acho que é bem interessante, que foi desenvolvida na Universidade de São Paulo, que é sobre a área de farmacologia. Bom, hoje a farmácia é um dos grandes negócios. Não sei se vocês têm notado, mas, pelo menos em Salvador, onde eu moro, a cada esquina tem uma farmácia nova, né? Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Como a nossa sociedade está adoecida. E, nas pesquisas na área de fármacos, tem essa pesquisa especialmente que eu estou citando, da USP, é de um pesquisador que se chama Jean, e chama Conflitos de Interesses nas Pesquisas Médico-Farmacológicas. O que esse pesquisador descobriu? Que a maioria das pesquisas que foram financiadas por laboratórios de pesquisa, 89,9% das pesquisas financiadas por laboratórios de pesquisa nas universidades públicas, demonstraram que os remédios que essas empresas queriam colocar no mercado para comercializar eram um sucesso. 89,9% das pesquisas. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma empresa que está financiando a universidade para fazer uma pesquisa sobre um remédio que ela quer vender, e a pesquisa vai dizer o quê? Que o remédio é ótimo, que ele pode entrar no mercado e pode ser consumido. É uma relação extremamente perversa e antiética o que está acontecendo dentro das universidades. Isso tem acontecido por conta de uma naturalização nossa de que é possível privatizar as pesquisas. Afinal, a gente não tem dinheiro para sustentar as universidades, as pesquisas precisam continuar acontecendo, a gente não tem dinheiro para pagar os professores da maneira como deveria, então os professores acham normal também ganhar um por fora, por meio de relações escusas, estranhas, né, que afrontam também o princípio da dedicação exclusiva. E aí é importante dizer que a gente teve, ao longo de 2015, também uma grande discussão no Congresso Nacional sobre quanto tempo os professores de dedicação exclusiva poderiam se dedicar fora da universidade a fazer esse tipo de atividade, e o tempo foi ampliado em 4 vezes desde 2015. O que isso também demonstra, né? Que há um reconhecimento de que os professores vão ter que procurar renda fora da universidade daqui para frente, porque a universidade não vai mais
ser o seu principal meio de sustentação. Isso também faz com que haja uma aceitação de que o Estado esteja desincumbido da responsabilidade das pesquisas das instituições públicas. Então, esse é um cenário que vem se desenvolvendo já no Brasil há muito tempo e que, certamente, com o golpe que a gente sofreu em 2016, ele se aprofunda e muito, né? Como os dados aqui dos cortes de orçamento para ciência e tecnologia e para pesquisa demonstram. E aí, eu fico me perguntando o que vai acontecer especificamente com as pesquisas de humanidades. Porque quem vai financiar essas pesquisas, né? Eu, por exemplo, eu pesquiso atualmente como as bancadas evangélicas nas assembleias legislativas têm construído seus discursos e quais têm sido as táticas delas para eliminar as questões de gênero e sexualidade. Quem vai financiar uma pesquisa dessas? No meu entendimento, essa pesquisa tem uma importância vital tão grande quanto pesquisas na área de farmacologia, que a intenção da minha pesquisa é preservar vidas, tanto quanto a área de farmacologia. Mas ninguém vai financiar uma pesquisa como a minha. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar nesse cenário a quem vai interessar a gente não explicitar essa brutal desigualdade que a Virginia também traz, né? Essa brutal desigualdade que a gente vive no Brasil e de que forma ela se estrutura. Então, a gente precisa pensar em a quem interessa falar sobre a desigualdade no Brasil e interessa a nós. Interessa aos de baixo da sociedade brasileira falar sobre a desigualdade no Brasil. A gente precisa lutar para que isso seja colocado, para que isso se mantenha. Eu fico pensando muito, de novo, né, nas pesquisas sobre gênero. O IBGE ele produz pesquisas importantíssimas, né, que mostram, por exemplo, que as mulheres ganham menos que os homens, apesar de terem mais anos de estudos. Ou que a participação das mulheres, tem uma pesquisa que saiu em 2016, que a participação das mulheres em cargos gerenciais diminuiu. Como é que a participação diminuiu? Não parecia que a gente estava indo por um caminho de que as mulheres iam, lentamente, né, mas iam conquistar equidade em relação aos homens, que o feminismo não era mais necessário, porque nós já estávamos com direitos garantidos, que as mulheres já estavam no mercado de trabalho, já eram respeitadas, etc. e tal. Mas a pesquisa do IBGE de 2016 mostra que não. Por quê? Porque em períodos de crise econômica, as principais atingidas são as mulheres. As mulheres são a maioria das pessoas pobres do mundo. Então, em crise econômica, as mulheres necessariamente vão ser as mais atingidas. E aí, no caso do Brasil, em especial, as mulheres negras. E é fundamental a gente ter esses dados desagregados para compreender aonde se assenta a desigualdade no Brasil. E aí, a gente precisa pensar na desigualdade do Brasil, que ela se assenta em termos de classe, em termos de raça e em termos de gênero. São essas três variantes que estruturam a sociedade brasileira. E aí a gente precisa pensar, no caso das mulheres, eu acho como a gente pode aprofundar, e a produção de estatísticas, de dados é fundamental para isso, como a gente pode aprofundar a nossa compreensão do que é a divisão sexual do trabalho. Bom, a divisão sexual do trabalho ela se funda em dois princípios, né? O princípio da separação, ou seja, de que existe trabalho masculino e trabalho feminino, e o princípio da hierarquia, que o trabalho masculino vale mais do que o trabalho feminino. Eu quero fazer um parênteses, que eu acho que também diz bastante sobre esse tempo em que estamos. Eu falei exatamente isso em outubro do ano passado, numa entrevista na Rede Globo, para uma matéria sobre brinquedos no Dia das Crianças, porque tinha uma escola que queria implementar brinquedos masculinos e femininos para crianças, para meninos e meninas, deixar todo mundo brincar com tudo.
Mostrar que os meninos podiam brincar com boneca, que as meninas podiam brincar com carrinho. E aí eu fiz uma fala nesse sentido de que a divisão dos brinquedos parte dessa ideia da divisão sexual do trabalho, de que as mulheres têm tarefas específicas, que os homens têm tarefas específicas. Isso começa já na infância. E, por causa disso, eu fui exposta por um movimento que chama MBL, na rede social deles, e recebi ameaças de morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, mas passei aí algum tempo sendo escoltada por seguranças na Universidade Federal da Bahia. E, enfim, acho que isso diz bastante sobre esse período que estamos, porque eu fiz uma fala tão óbvia, né, tão simples, que meninos podem brincar com bonecas e que meninas podem brincar com carrinhos. E isso me custou bastante. Então, assim, a gente tem a divisão sexual do trabalho, que está estruturada nesses dois princípios, né, da separação e da hierarquia. E esses princípios, na perspectiva do feminismo que eu trabalho, que é o feminismo materialista, essa divisão ela cria as classes de sexo. E aí, nessa separação de trabalhos, existem trabalhos que acabam sendo especificamente destinados às mulheres, né? E nós sabemos muito bem quais são, né? Os trabalhos domésticos, os trabalhos de cuidado, os trabalhos reprodutivos. E esses trabalhos todos, eles não são monetarizados, né? As mulheres, elas têm essa parte desse trabalho delas apropriada. Elas não vendem essa parte desse trabalho delas, né? As mulheres, por exemplo, a gente costuma brincar que as mulheres não têm adicional noturno por lavar a louça depois do jantar. As mulheres não tiram férias dos filhos. Então, esse trabalho ele entra em uma outra lógica, né? Que é uma lógica de apropriação, que, na perspectiva do feminismo materialista, se assemelha a outras formas históricas, como a escravidão e a servidão. Não, obviamente, da mesma maneira, mas da ideia de que você não detém plenamente o direito sobre o seu próprio corpo, que seu corpo não pertence só a você, ele pertence à sociedade. E aí as mulheres, com esse pertencimento apenas parcial do corpo delas, sentem, por exemplo, uma sensação de vulnerabilidade muito grande quando andam numa rua sozinhas à noite. Por quê? Porque elas sabem que o corpo delas não pertence apenas a elas. E o corpo delas pode ser apropriado por outras pessoas. E eu acho que essa compreensão do que ou de como se estrutura e de que maneira se estrutura a divisão sexual do trabalho é fundamental para a gente refletir sobre a importância de produção de dados, né? A gente precisa saber mais sobre essas mulheres, sobre de que maneira se dão essas relações, né? As mulheres são a maioria das pessoas com família solo. Como é que isso se constitui no cotidiano delas? Como é que são essas mães solo? De que maneira isso impacta mais as mulheres negras, né? E aí, no Brasil, a gente tem uma outra questão que é fundamental, que é a divisão do trabalho doméstico, nessa perspectiva da divisão social, da divisão sexual do trabalho, passa também por uma divisão racial do trabalho. Porque no Brasil, a gente tem, como diz a Lélia Gonzalez, a gente tem a figura da empregada doméstica como a mucama permitida. Então, a gente tem uma herança que vem do período escravagista, que faz com que uma parte das mulheres terceirize para outras mulheres, em geral mulheres negras, o trabalho que ao qual elas estavam destinadas dentro da divisão sexual do trabalho. Então, a gente tem, junto com a divisão sexual do trabalho, uma divisão racial do trabalho, e que, obviamente, também se insere numa sociedade de classes. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar em como a gente pode aprofundar
essa compreensão, né, por meio da produção de dados, da produção de estatísticas, porque para nós interessa entender, para nós, eu digo nós como os de baixo na sociedade brasileira, entender como essas estruturas operam, de que forma elas se mantêm. E para isso a gente precisa se aprofundar o olhar, né, para as mulheres, para os negros e negras, para os LGBTs e para a classe trabalhadora no Brasil. E aí, quando eu penso também na divisão sexual do trabalho, na divisão racial do trabalho, eu fico pensando em como chama muita atenção todas as pesquisas do IBGE que dizem que a maioria da população é parda. O que é ser pardo no Brasil? A gente precisa aprofundar esse debate. Não é minha área de debate, mas, obviamente, existe aí um epistemicídio, né? A gente precisa discutir por que as pessoas no Brasil se identificam como pardas, né? Por que não se identificam como negras e negros? Por que não se identificam como indígenas ou de origem indígena? O estado do Pará, por exemplo, tem uma população de origem indígena enorme e a maioria se identifica como parda, né? O que aconteceu nesse processo? É um processo de epistemicídio, é um processo de racismo institucional no Brasil. Isso precisa aparecer nas pesquisas de maneira detalhada. Quando isso não aparece, a gente está contribuindo para a manutenção das desigualdades. Falta 5 minutos. Ai, meu Deus. Bom, vou avançar aqui. Então, acho que a gente tem que pensar também de que maneira nós produzimos esse conhecimento, né? Então, não só a quem ele interessa, mas de que maneira nós produzimos ele. E dentro das epistemologias feministas, a gente tem uma compreensão de que não existe pesquisa neutra. Todos nós somos sujeitos. E as nossas histórias de vida, as nossas trajetórias implicam nas pesquisas. A maneira como nós fazemos ela, qual é o nosso objeto, onde a gente quer chegar com elas, né? Quais são as nossas perguntas. Elaborar perguntas de pesquisa tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa trajetória. Então, dentro dessa perspectiva de pensar quadros epistemológicos diferentes, a gente tem que pensar também o quanto as nossas epistemologias de pesquisa não estão marcadas pelo racismo, pelo machismo, e eu acho que, fundamentalmente, também pelo colonialismo. Então, nessa questão de raça e da autoidentificação, né, de que forma nós não estamos trabalhando também com uma perspectiva colonialista. E aí, tudo isso para dizer que é fundamental a gente pensar, então, nessa produção de informações para a gente avançar na conquista de direitos dentro do Estado Democrático de Direito. Mas nós, na minha avaliação, não estamos no Estado Democrático de Direito, né? Acho que no Brasil a democracia ela nunca foi completa, e aí tem uma parte da população brasileira que sabe muito bem disso desde sempre, né? Que a democracia no Brasil nunca foi plenamente implementada, que as pessoas nunca foram integradas totalmente nela. E esse quadro só piorou. Agora, qual é o nosso papel aqui? Acho que o nosso papel estratégico dentro do IBGE, dentro das universidades, dentro de quem produz, quem faz pesquisa, quem produz ciência, quem trabalha com inovação, é pensar em resistir. De que forma nós podemos resistir e propor. Eu acho que a gente tem que passar também de um momento de estarmos atônitos ou perplexos e talvez um tanto desmobilizados para estarmos mais propositivos. E aí isso parte da recusa de aceitar essa narrativa, por exemplo, dos cortes de gastos, né? A recusa de aceitar essa narrativa de que a política neoliberal é a única saída. Nós precisamos construir outras saídas, né? Nós precisamos sair dessa narrativa de escassez e pensar numa possibilidade de abundância, né? Tirar da frente esse horizonte de finitude, de término que eles nos apresentam e pensar num horizonte que nos aponte para o infinito. Nós temos que voltar a propor
outras saídas. Eu acho que, como Virgínia bem disse, a greve dos caminhoneiros, que eu acho que, em parte, é sim uma greve que tem reivindicações legítimas. Não consigo colocar no bojo, todo o movimento no bojo de um lockout e tampouco da intervenção militar. Eu acho que é um movimento complexo, que tem múltiplas facetas. Ele nos mostra que existe uma possibilidade de mobilização da sociedade. Assim como a greve que as centrais sindicais construíram no ano passado, que também parou o país. A gente tem possibilidade de mobilizar a sociedade. E eu acho que a gente precisa conseguir encontrar saídas, e isso, eu acho, para mim, faz parte de um pressuposto que é fundamental a gente ter agora, que é um sentimento de lado, de que lado nós nos colocamos. É isso. Obrigada, gente.